Bom, meu nome é Rodrigo Conrad, 30 anos, católico, casado, pai de família, professor universitário. Moro na comunidade de Linha Moraes, interior de São Carlos. Fui candidato a prefeito em 2020 pelo Partido Patriota, na eleição municipal de São Carlos. E esse ano, 2022, me coloco à disposição para o eleitor catarinense como candidato a deputado estadual. Bom, a democracia é um dos pilares da nossa civilização ocidental, não é verdade? A democracia em si ela é muito importante. A questão é o que é feito da democracia hoje. E outra questão importante é como se utiliza muito a palavra democracia em conceitos tão diversos que muitas vezes não transparece o que realmente é democracia. Se formos avaliar a raiz da palavra, do grego, democracia seria o poder do povo, o poder da maioria do povo, né? Na antiga Grécia, quando os homens bons se reuniam, os cidadãos, para eleger algum representante, para elencar as prioridades que o governo deveria realizar na época, era a maioria do povo que votava e escolhia-se aquela finalidade que deveria ser atendida. E muitas vezes hoje a democracia é utilizada, essa palavra é utilizada, mas não da maneira como deveria ser. Muitas vezes aquilo que a maioria pensa, aquilo que a maioria defende, não é respeitado e muitas vezes é subjugado esse pensamento. Democracia é importante sim, mas a verdadeira democracia, a real democracia. E não muitas vezes essa palavra, ou esse pensamento que a gente ouve tantas vezes na televisão, nos noticiários, mas que não representa aquilo que realmente a palavra quer dizer. Pergunta difícil essa. O sistema eleitoral brasileiro é complexo, é um sistema, no meu ponto de vista, em muitos aspectos atrasado, e a gente poderia colocar vários pontos ali que mereceriam um destaque maior. Posso estar faltando com a verdade aqui, não tenho exatamente certeza quanto à informação, mas eu acho que o Brasil é um dos poucos países, se não o único, que possui uma justiça eleitoral, que possui um tribunal superior eleitoral, né? Falamos há pouco sobre democracia, que se formos pegar as democracias europeias, a democracia americana, Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos não possui um tribunal superior eleitoral. Existe uma Suprema Corte, tá certo? Então a gente vê que a criação de um órgão extra para cuidar do sistema eleitoral, do meu ponto de vista, é algo anacrônico, é algo que está sobrando, falando na linguagem popular. Outro aspecto que a gente poderia ver com cuidado é a questão do voto distrital. Pegar o nosso exemplo aqui em Santa Catarina, né? Nós que somos da região oeste, tradicionalmente temos poucos representantes eleitos, né? Somos 40 deputados na Alesc, e se formos contar, acho que a bancada oestina tem 5 ou 6 representantes apenas, né? Com o voto distrital, ou seja, dividir todo o estado em distritos eleitorais, a chance de elegermos um candidato daqui, um candidato que mora na nossa região e que com certeza deve representar os nossos anseios, é muito maior essa chance. Então a questão do voto distrital é algo que eu penso que os nossos representantes, claro, aí a nível federal, né, devem se preocupar bastante. Bom, eu não sou de família de político, nunca tive nenhuma ligação com política, né? Sempre gostei, sempre me interessei, mas nunca fui filiado a nenhum partido e gostava de acompanhar sempre de fora, né? Nunca sendo filiado e participando de comícios e levantando bandeira, nada disso. Em 2020, eu fui convidado a levar adiante uma proposta de nova política em São Carlos, quando fui lançado prefeito, candidato a prefeito em 2020. Por um partido pequeno, Partido Patriota, um partido inexpressivo, um partido que na época contava com 15 ou 16 filiados apenas. E fizemos uma campanha muito interessante, interessante mesmo, onde conseguimos colocar aquilo que o anseio da população almejava. A questão de um político novo, um político com ideias novas. Pois bem, e por que eu me coloco esse ano como candidato a deputado estadual?
É um desafio muito grande, uma missão imensa. Mas eu me coloco por quê? Porque eu vejo que há uma falta de representantes, que faltam pessoas que queiram defender, levantar a bandeira do conservadorismo. Mas o que é isso? O que é conservadorismo? Por que o Rodrigo defende essa bandeira? Conservadorismo, o conservador, ele se preocupa com o quê? Ele se preocupa em conservar, em manter. Mas conservar e manter o quê? Conservar, manter, preservar os valores e princípios fundantes da nossa sociedade. Aquilo que nossos pais e avós receberam como herança de seus antepassados e que hoje, muitas vezes, isso é jogado no ralo, isso é desprezado pela grande mídia, pelos nossos governantes, pelos nossos representantes. Vou citar um único exemplo. Se formos fazer uma pesquisa aí com a nossa população, eu garanto que a maioria é radicalmente contrária ao aborto. Vou pegar um tema polêmico aqui. Agora, se formos fazer essa mesma pesquisa com os nossos representantes, sejam deputados federais, estaduais, governadores, enfim, eu não sei dizer se a maioria se coloca também radicalmente contrária ao aborto. Ou seja, esse é apenas um único exemplo. É por isso que eu me coloco à disposição como candidato a deputado estadual. Porque eu vejo que lá na Alesc precisamos de pessoas que queiram realmente defender a vida, defender a família, defender os costumes, enfim, defender aquilo que formou e gerou a nossa sociedade. Infraestrutura. Né? Tema complicado, tema espinhoso. Por quê? Porque a desculpa mais comum e mais falada pelos governantes é a mesma de sempre. Falta dinheiro. Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem verba, não tem recurso e por aí vai. Sempre tentando sair pela tangente. Porém, estivemos agora em Florianópolis para a convenção do partido, né? Fomos de carro. E é notório, quando tu viaja, trafega pela 282, a diferença gritante que é quando tu passa de Irani, travão de Irani em direção ao leste do estado. Rodovias praticamente impecáveis. E por que o nosso oeste aqui é tão prejudicado? Por que o nosso oeste é tão esquecido? Eu vejo que falta o quê? Representatividade política. Falta um governador, mas também falta uma bancada de deputados que realmente não olhem apenas para o oeste como um canto esquecido, como um canto que não traz nada, mas sim que olhem para o oeste, falando especificamente da nossa região, como um grande celeiro produtor da agroindústria, como um grande movimentador, aquele que faz girar a roda da economia catarinense, e não apenas como um canto esquecido do Estado, tá certo? Então eu vejo que nossas rodovias, tanto federais quanto estaduais, estão numa situação precária, tanto a nossa infraestrutura, se formos olhar em questão de hospitais, temos o Hospital Regional lá no Oeste, Hospital Regional do Oeste em Chapecó, mas e outros hospitais na nossa região? Questão de escolas, questão de valorização da nossa agricultura, aí já vai para a questão de estradas municipais, tá certo? Estradas estaduais que passam pelo nosso interior, enfim. É uma ampla gama de questões que um deputado precisa se preocupar. Porque o que acontece? Muitas vezes o deputado ele só vai visitar uma certa região, vai entregar uma verbinha. 200 mil aqui, 500 mil ali, por aí vai. Mas ele não se preocupa exatamente em saber se aquela verba realmente foi destinada para aquilo que devia ser. Se aquele dinheiro efetivamente foi utilizado naquilo que deveria ou se não foi parar no bolso de alguém. Eu, como deputado eleito, se Deus quiser, vou trabalhar, claro, para o nosso oeste, fiscalizando, ajudando com certeza, e vendo se realmente aquilo que a sociedade, o Estina realmente precisa, vai ser efetivamente trabalhado pelo nosso governo. Porque, claro, deputado faz muito sim, mas se não tivermos um governo do Estado realmente vinculante com a nossa região, a coisa fica complicada. Mas o tema da infraestrutura é um tema caríssimo para mim, enquanto candidato, e eu vejo que todo mundo da Alesc, os 40 deputados que foram eleitos, precisam se preocupar muito com isso. Já falei muito nessas perguntas que acabei de responder para vocês. Mas eu sou um cara jovem,
um cara que deu a cara a tapa, tá certo? Alguém que poderia estar muito bem, tranquilo, trabalhando com a sua família, vivendo uma vida tranquila, não tendo que se preocupar com essa correria da política, tá certo? Mas eu não. Quando eu vi e quando eu vejo a situação decadente em que se encontra toda a nossa região oeste, tanto em questão de infraestrutura, como eu falei anteriormente, quanto na questão de valores e de princípios, eu decidi não ficar em casa. Eu decidi o quê? Me colocar à disposição para tentar ajudar. Claro, um deputado sozinho não faz nada, mas eu pretendo ser uma voz atuante em defesa da liberdade, das nossas liberdades. Nos últimos 2 anos foram tão tolhidas, desprezadas por muitos prefeitos, governadores por aí. Defender a nossa vida, desde a concepção até a morte natural. Defender a família, hoje em dia tão influenciada por questões de ideologia de gênero e por aí vai. Enfim, ser realmente aquilo que o nome do meu partido diz. Ser um patriota. Aquele que ama e defende a sua nação. Não apenas a nação enquanto Brasil, mas a nossa nação enquanto Estado, Santa Catarina. Nossa região oeste, nossos municípios aqui da região, enfim. Ser uma voz atuante naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente me levou para a política. Tentar trabalhar pelo bem de todos, trabalhar pelo bem comum e que a gente possa realmente ter uma nação mais próspera, um Estado mais feliz e um governo mais comprometido realmente com os anseios da população.